Aspectos em que nós vamos estudar no TCC, um deles é a questão que trata da estética, da composição plástica e dos aspectos simbólicos relativos a um projeto de interiores. E aí, a gente vai poder fazer uma retrospectiva de tudo que vocês aprenderam ao longo do curso, porque a gente nessa área estuda pesadamente a parte de estética, né? E aí vocês vão lembrar que nas aulas de teoria que nós tivemos, eu falava sobre muitos aspectos de sala, na aula de sala, de cozinha, na aula de cozinha, e permeando esses aspectos, eu sempre falava de alguma coisa que é relativa com a questão de estética. Então, vocês vão procurar, principalmente eu estou aqui com alguns slides abertos daquelas aulas que eu dava para vocês, ó. E tem muita coisa falando sobre as questões funcionais, mas também tem alguns que tem a ver com estética, com impressão visual. E aí vocês vão vendo nesses slides. Inclusive, ao navegar por esses slides, eu peço para que vocês também procurem ver se existem questões que vocês observam e que eu não falei, mas que vocês tenham essa percepção e que podem constar como uma percepção que tem a ver com composição plástica ou com estética. Bom, mas fora isso aqui, nós vamos ver também conteúdo específico da parte plástica. Deixa eu ver, inclusive, o que o nosso roteirinho aconselha de cara. Descreva princípios de composição plástica aplicados ao projeto de interiores usados por profissionais ou estudiosos de composição plástica. Fale sobre correntes de pensamento estético adotado. Gente, uma das maiores fontes de informação sobre composição plástica e sobre estética é o estudo da Gestalt. E aí eu vou colocar para vocês também Escola de Ulm, que é de onde surge a Gestalt, tá? ULM. Todas essas são correntes de pensamento que trabalham com plástica, a maioria deles relacionados com a Bauhaus. Vou colocar aqui Bauhaus também, porque os estudiosos de Bauhaus, eles têm muitos princípios que até o se eu não me engano, não, com certeza. Até hoje nós utilizamos os princípios, a maioria dos princípios de composição plástica que nós estudamos tiveram origem nessa época, nessas escolas aqui lá na Alemanha. Depois ela universalizou, rodou pela Europa toda, chegou nos Estados Unidos e lá ficou muito forte e foi o estudo mais organizado que já existiu relacionado com composição plástica. Então procurem por esses termos. Gestalt. Gestalt é a maneira de estudo. A Gestalt, ela tem origem na psicologia, mas ela permeia a percepção visual, chega na composição plástica e tem um assunto que é muito relacionado com o Gestalt, que é muito direcionado para a nossa área, que é a Gestalt do objeto ou Gestalt da forma. Tá? Se vocês procurarem também, ó, Escola da Forma, também vão achar muita coisa relacionada com composição plástica. Então vou colocar aqui nas nossas referências também, tá? Escola da Forma. Então, referenciais plásticos, simbolismo. Quando eu falo simbolismo, gente, vocês compreendem a profundidade que essa palavra tem? Sabem o que vocês precisam falar sobre simbolismo? Ou não fica muito clara a imagem do que falar? Eu preciso falar, porque eu acho que simbolismo é uma coisa muito extensa. Eu me lembro Tudo que você explicou no muito mundo disso. se refere a alguma coisa. Tem um simbolismo ali atrás, tem uma simbologia ali atrás. O simbolismo, ele tem relação direta com significado. E ele tem uma relação imediata também com experiência passada. Se você teve contato com algum tipo de informação visual, em algum momento da sua vida em que você estava tendo sensações ou vivenciava alguma coisa, aquela imagem vai simbolizar algo para você depois. Existe também o simbolismo, que ele é relacionado com a cultura e com o uso dos espaços. Por exemplo, quando a gente vê um espaço que ele é todo branco, normalmente aquilo simboliza que aquele espaço serve para o quê? Pode significar mais de uma coisa. Por exemplo, os espaços religiosos costumam ser representados com muito branco, né? Os espaços de saúde também. Espaços
pureza. Bom, por quê? O branco em si simboliza Aqui, né? pureza. Aí vem a questão que eu falei. Na nossa cultura. Em outras culturas, o branco simboliza outras coisas. Mas eu não estou falando, gente, somente... Oi? Branco japonês é morte. Não sei com certeza se é no Japão ou se é na China, mas tem um significado diferente que relaciona com morte. Inclusive nas minhas aulas de cores, tem, né? Vocês vão pegar os slides e vão ver que lá está falando em qual local que branco significa morte. Mas, gente, quando eu falo disso, eu não falo somente de simbolismo relacionado com cor. Existem colocações que a gente faz no espaço para simbolizar. Lembrem bem do exemplo que eu dava do Niemeyer. O que ele faz quando a gente entra lá naquela catedral, né? Ele usa muito, mas olha, o Niemeyer é uma fonte de estudos profunda sobre simbolismo. Tá aí uma coisa que o cara é unânime. Ele é bom pra caramba em seu simbolismo. Quando você entra naquela catedral, você passa por um corredor escuro, né? E ele está descendo, não é verdade? O que ele está querendo simbolizar com aquilo tudo? Isso é uma leitura minha, alguns professores veem desse jeito, mas muitas pessoas leem diferente, porque depende da sua... A arte também faz isso, as catedrais, né? Porque entrava assim tudo miúdo, depois era aquele esplendor, gente, e a presença de Deus. Toda igreja é alvo de extremo simbolismo. Tá? Tem edificações que elas são muito mais dadas ao simbolismo uma que as outras. A igreja, digamos que seja o top do simbolismo. Tá? Então, por que ele coloca aquele corredor escuro? Porque ele está mostrando que você está passando da transição do espaço profano e está descendo ao máximo para o espaço profano, até que de repente você sobe, tem uma outra rampa, não tem? Logo na entradinha. E você está fazendo a passagem para o espaço sagrado e de repente, depois daquele corredor apertado, você tem aquela amplitude dentro do espaço da catedral. E você chegou no espaço sagrado por conta disso. Você está em contato com Deus. E você olha para o teto e você vê aquela transparência que é o contato que você tem com o divino. Imediato, até arrepia, né? Toda essa sensação, esse simbolismo. Isso é uma maneira de você trabalhar com simbolismo. Quando você coloca um piso elevado para separar, dentro do escritório, por exemplo, o presidente... Há um simbolismo nisso. Você está dando importância maior à pessoa que tem um destaque dentro das atividades daquela empresa. Uma tá? cadeira diferente. Uma cadeira com um espaldar mais alto. É uma maneira de simbolismo. É uma coisa que você deve constar nas suas pesquisas e comentar que esse tipo de artifício é legal. Qual é o tipo de simbolismo adequado para cada local. Ok? Aquela poltrona que chama de cadeira dos papais. Não é? Digamos que não é o simbolismo mais rico do ponto de vista expressivo. Mas tudo isso é simbolismo, tá? As cores podem expressar simbolismo, modificações de espaço podem significar, tá? E imagens também podem ter significados diferentes. Vocês lembram quando eu falava de... Ai, Jesus, tomara que a palavra não suma agora. Se eu diz assim, por exemplo, o azul para o menino, o rosa para a menina. Sim, por exemplo, essas cores aí, elas são simbólicas, mas só que o seguinte, algumas elas têm relação direta com a cultura e algumas são um pouco mais universais, ok? Se você coloca um objeto que ele tem uma proporção pequena embaixo e uma proporção grande em cima, aquilo simboliza insegurança para muita gente. Porque dá a sensação que aquilo pode cair na sua cabeça. Aquilo é uma maneira de você causar, inclusive, sensações nas pessoas. O azul e o rosa, ele significa cor para o menino e para a menina na cultura ocidental. Porque na oriental tem outro significado, né? Tem outras cores. Então, você pode, inclusive, tentar classificar percepções que são mais gerais, que em qualquer cultura funcionam, como percepções que são mais específicas da cultura ocidental e da cultura, por exemplo, brasiliense, quando você for classificar o seu projeto como um apartamento que está aqui em Brasília. Tá? Porque se a gente for abrir demais também, a gente não dá conta de terminar a pesquisa, não. Sim, sim. Tá? Você pode focar um pouco mais. Agora, o que mais que a gente pode tirar de igreja, já que eu falei que lá é tão rico? Existe uma área que é mais sagrada ainda dentro da igreja, que é o altar, e ele é mais alto.
existe uma entrada de luz, que é a luz divina entrando na casa de Deus, aquelas aberturas que a gente vê, né, lá na igreja. Então, aquilo dali é uma maneira de você criar simbolismo. Vocês já perceberam que a maioria das igrejas, ao entrar, elas estão elevadas e existe uma escadaria? Ali é de uma maneira um pouco menos incisiva do que o Niemeyer fez na catedral, de demonstrar a passagem da área profana, tá, para o sagrado. Ok? Dentro da boa vontade, não sei se vocês conhecem lá dentro, super legal. Sim, sim. Esse lugar lá, ele tem a questão dos elementos, dos 5 elementos da natureza, tem a questão do cristal, que você imagina, o cristal fica no ponto mais alto, mais central do espaço. Tem uma espiral lá que você vai andando, caminhando, descalço. Tudo isso é um certo simbolismo. Coisas ruins, na volta você já vai se energizando de coisas boas. É um local cheio de histórias. Você chegar lá, você tem que saber que cada coisa tem uma representatividade. É muito legal porque você viu que foi projetado todo pensando nisso. Percebam que símbolos, gente, eles agregam valor às ideias que vocês colocam no projeto, tá? Agregar valores e identidades culturais ao projeto fazem com que ele abranja um grau de compreensão muito maior. Muito mais pessoas vão se sensibilizar com aquilo que você coloca dentro do trabalho. Não somente porque é bonito, mas porque tem um significado mais amplo do que simplesmente ser bonito, tá? Olha só. Aí tem vários princípios nesse primeiro parágrafo aí, você citou vários, né? Esses estão aí mesmo. Então, são, na verdade, correntes de pensamento estético. Isso, nós temos lá no começo os princípios. Sim, Então, na verdade... a gente discorre sobre isso e aqui a gente já vai fazer uma referência lá no início. Não, a verdade é porque, assim, aqueles princípios que eu... Você está falando daqui de baixo já, né? É. Isso daqui... Ó, se você entrar em Gestalt do Objeto, Escola de Homem, Escola da Forma, Bauhaus, vocês vão perceber que todos eles têm textos dos teóricos e dos cientistas da arte daquela época que falam sobre tudo isso aqui que eu estou comentando aqui embaixo. Então, as palavras que eu quero que vocês citem e que vocês descrevam sejam normalmente essas que estão aqui. Agora, é óbvio que a gente já teve uma ajuda da nossa colega aqui, né, que redigiu pra gente as aulas de composição plástica. Agora, está um pouco direcionado para paisagismo, porque quando ela fez essa transcrição aí, a gente estava na aula de paisagismo. Nada impede que vocês busquem os slides lá das aulas de desenho de mobiliário, onde eu retomo o raciocínio de composição plástica, falando um pouco mais sobre interiores, porque a gente começa a trabalhar com os objetos e ver essa relação. Você mostrou, inclusive, a parte de fechamento, ajustamento, no design, né? Sim. Mas só que a gente fez a pesquisa não faz a gente. Como a gente não teve a chance de fazer uma pesquisa levantando aquilo tudo para design interiores, vai ser o momento da gente aproveitar agora e pesquisar fotos que tenham esses princípios, porque os exemplos que eu dei para vocês têm exemplos de paisagismo, e essa turma compreendeu composição plástica como nenhuma outra turma que eu tive, então acho que vocês estão muito preparados para fazer esse elenco de imagens. Podem se referenciar tanto nos exemplos de paisagismo que vocês já estão de cabeça, de cor salteado, ou abrir os meus slides das aulas de desenho de mobiliário, e lá tem muitos exemplos, mas eles estão um pouco focados aos objetos. Então deixa eu pegar aqui. Tem muitos efeitos. Olha lá, tem harmonia de cores. Tem,
exemplos de complexidade, tão focados em objetos, mas vocês vão, nos exemplos que vocês vão colocar no trabalho do TCC de vocês, não quero objetos. Eu quero que vocês façam uma leitura do ambiente como um todo e dê um exemplo. Complexidade. Pega o ambiente inteiro e ele tem complexidade. Continuidade de movimento. Tira uma foto do ambiente e vai ver que no conjunto existe a linguagem de continuidade de movimento. E vocês vão sempre perceber que normalmente os espaços possuem vários desses efeitos. A gente já sentiu isso, né? Raríssimo às vezes que um profissional que faz um bom trabalho, ele coloca somente um desses princípios. Ele alia vários, normalmente 4, 5, 10, depende da quantidade de elementos que ele vai introduzir no espaço. Então, um trabalho de releitura desses exemplos que a gente já tem, que a gente já estudou, a originalidade, e colocar isso em forma de ambientes. Então vamos ver, deixa eu terminar lendo aqui. Fazer referências a estudos e teorias, ou outros que considero importantes nessa área. Eu cito aqui o Gestalt, né? Ou outros. Até acabei colocando os outros aqui de cima. Tem um F sobrando ali, considere. Considere. Aí, deverão ser usados e estudados termos como harmonia, clareza, agradabilidade visual, pregnância, simbolismo. Tudo isso vocês têm no texto Composição Plástica, que foi elaborado pela Marielza, que foi uma cópia das aulas que a gente teve, né? E aí vocês podem já, se quiserem copiar e colar aqui, só deem uma certa coerência em relação ao que vai ser escrito no texto de vocês, para não ficar sem sentido. E se lembrem que muitas vezes aqui os exemplos que a Marielza colocou são de paisagismo. Então vocês vão deletar esses exemplos de paisagismo porque eles não têm nada a ver com o que a gente está falando, né? Mas o princípio em si é o mesmíssimo que a gente tem lá no design de interiores, tá? Só que aqui ela aplicou dando exemplos de outra área. E onde é que está essa apostila aí? Ela está naquela pastinha TCC que eu botei aqui no computador do professor. Professor, você falou uma gravura para cada um? Sim. Eu gostaria que para cada princípio explorado você botasse uma figura para eu entender que você está sabendo do que você está falando. Você fala que é equilíbrio visual, então você sabe demonstrar com a foto que é. Não é só para você, é para que a pessoa que leia o seu ensaio teórico, ela veja concisão, ela veja coerência naquilo que você está colocando e compreenda. Você falou que é equilíbrio visual, está tudo descrito lá. Mas a pessoa que não é da área ou uma pessoa que não acompanhou a sua evolução no texto, ela pode não entender e a foto vai explicar melhor, né? É parecido com o que eu tenho feito com vocês. Então aqui eu falo da apostila, até cito o nome da Marielza, que ela colocou já isso. Bom, gente, aqui cabem também comentários. Como o Feng Shui, o Feng Shui, ele tem uma relação muito forte com simbolismo, então cabe nesse momento aqui falar sobre o Feng Shui, se vocês quiserem fazer pesquisas, tá? Podem introduzir, não é uma obrigação, até porque eu particularmente eu não acho que é obrigatório estar desenvolvendo todo o trabalho baseado em Feng Shui, só faço isso quando é solicitado pelo cliente, mas já que vocês têm a chance, coloquem materiais que vale a pena. Vai dar a vocês repertório para encarar um cliente que tenha esse tipo de abordagem, né? Que necessite ou que te peça. Então, cultura regional, já falei sobre isso, caso ela influencie no resultado do projeto. Uso técnicas de harmonia de cores. Aí, gente, nesse momento aqui, vocês vão pegar as minhas aulinhas de cores, vão pular um pouco tudo aquilo que for muito relacionado com a parte científica e teórica demais que eu dei nas aulas. Mas se você colocar, por exemplo, que o homem tem percepção visual diferente da mulher, isso é um argumento que você vai botar no texto para justificar como é que você vai trabalhar os espaços femininos e os masculinos. Como é que você vai dosar as cores para os homens e para as mulheres, né? Exatamente. A mulher tem uma capacidade biológica de percepção da cor muito maior que o homem. E nós tivemos aulas detalhadas sobre isso. E aí vocês vão poder falar sobre como compor cores, o que normalmente é mais adequado para a residência no interior. Aí vão falar sobre harmonia complementar, sobre todas aquelas técnicas que nós aprendemos
Não precisa entrar, gente, nessa história de o que é cor, luz, pigmento. Isso dá para aplicar assim, diretamente, objetivamente no projeto? Não. Tá? Mas se vocês conseguirem fazer um elo, pode até comentar. Essas teorias todas aqui demais, o que é primária, secundária, não precisa. Vão direto ao o que usa de primária e secundária e de que maneira no projeto. Tá? Não fiquem enrolando com teoria sem ser aplicada. Já falem dela aplicada a um projeto. Tá? Bom, voltando aqui. Então, ó, cabe aqui também grau de aceitação das pessoas em relação a algumas cores, efeitos e acabamentos. Vocês lembram que eu falava que a personalidade da pessoa é quem faz com que ela, a personalidade e a cultura dela e a experiência passada dela, né? É quem vai fazer com que ela goste mais ou menos de determinadas composições, mais ou menos de determinadas cores, revestimentos e acabamentos. Pessoas com a idade elevada têm diferença de percepção e de aceitação de acabamentos em relação à pessoa jovem. Homem tem diferença em relação à mulher. Criança tem diferença em relação ao adulto. Tá? Pessoas do sul têm diferenças em relação às pessoas do Nordeste. Pessoas do Brasil têm diferenças em relação a pessoas de outros países. Pessoas de países de clima tropical têm diferença em relação às pessoas de clima que moram em países de clima temperado. Né? Então a gente considera tudo isso e faz um breve comentário colocando as situações ideais para cada uma dessas pessoas. O que é ideal para a pessoa que é de origem de país tropical, né? Ou de locais que tem clima frio. No próprio Brasil nós temos esses contrastes, né? Que eu até citei já. O sul em relação ao Nordeste. Discursos da relação entre a forma e a funcionalidade e da escolha de certas formas. Aqui vocês podem colocar exemplos do resultado funcional a partir de determinadas soluções estéticas. Falar das vantagens e desvantagens de trabalhar com formas orgânicas, com formas geométricas, trabalhar com objetos muito retos, com curvas. O que a curva pode te ajudar? Em qual momento formas com ângulos de 45 graus vão dar boas soluções? Tá? Então posso até acrescentar aqui para facilitar a pesquisa de vocês, né? Uso de curvas, figuras orgânicas. Já? Então, de curvas, objetos muito ortogonais. Em que situações cada uma destas opções podem oferecer vantagens e pulou, né? Opções podem oferecer vantagens ou apresentar problemas funcionais, principalmente, né? Efeitos volumétricos. Gente, vocês sabem que o designer é a profissão do volume, né? Gente, alô, hello, preste atenção. O profissional que é focado na imagem bidimensional se chama artista plástico. O foco do trabalho do designer é a imagem tridimensional. Nós dependemos do volume para provocar sensações nas pessoas. Nada que a gente provoca bidimensional é igual ao tri. Lembra do exemplo que eu falo de quando a gente muda as cores das paredes? Se você interromper uma parede no meio e ela é simplesmente a tinta de um lado, a tinta do outro, ela tem um efeito. Mas se você quebra o volume e torna uma mais... destaca uma para frente em relação à outra, o volume é totalmente diferente, a percepção da pessoa é outra.
Fazer vários cubos desenhados na parede tem um efeito. Fazer vários relevos quadrados na parede é totalmente diferente o efeito. E normalmente os que são volume, eles provocam outras sensações. Pronto, o Teatro Nacional é um bom exemplo, né? Agora, em que situações é bom que esse efeito de volumes compareça? Em que situações é bom que o efeito de volume não compareça? Quanto mais efêmero o projeto, menos ele precisa ter volume. Porque, por exemplo, numa festa, vai dar muito impacto, mas eu não preciso tanto assim. Eu posso trabalhar somente com cores. Por quê? A percepção também do volume, ela se dá ao longo do movimento e da repetição do caminho que você faz em frente àqueles objetos. Quando você passa muito é que você começa a perceber. Então é mais importante que você destaque o volume em coisas que são mais fixas. Resultados estéticos obtidos por efeitos de iluminação. Aí vocês podem voltar lá nas aulas que eu falava sobre luminotécnica e sobre gesso e fazer comentários de como você pode valorizar objetos. Lembram das aulas que eu falava de AR, que dava um efeito muito interessante na volumetria? A capacidade que você tem de, através da luz indireta, provocar áreas de iluminação mais suave, valorizar cores, tornar cores mais amenas, pegar uma cor que ela era muito forte e, através da luz, torná-la mais fraca, menos abrangente. A gente sabe que existem cores de iluminação que anulam cores de parede, né? A gente tem, inclusive, um vídeo que está lá na pastinha de TCC, que eu passei para vocês, ó, que é do mago da física. Será que esse trabalho, ele, vamos dizer assim, didaticamente, não ficaria melhor a gente pegar os 3 focos da análise, avaliação e o quê? Que é o outro? E a proposta? E a proposta? Pegar aquele, você pega 3 vezes só, e vem com todos aqueles títulos para dentro de cada um, não, hein? Porque, olha, você só precisa abranger todos esses títulos na análise. Quando você chega na avaliação, você só vai extrair da avaliação aquilo que o teu projeto escolhido conseguir pegar disso tudo. Eu estou dizendo o seguinte, assim, ó, por exemplo, se eu vier aqui com todos os assuntos que a gente está dividindo ali, que você colocou, estética, não sei mais o quê, desde o começo, tem vários tipos, cada um com a sua análise, a avaliação e a proposta lá. Então eu ficaria com três etapas. Mas aí eu dentro da análise, eu pegava todos aqueles títulos e colocava ali dentro da análise. Depois a avaliação, pego todos aqueles títulos e venho para a avaliação. Fica tudo num lugar só. Pode ser, pode ser. Se você quiser itemizar, é porque sabe o que acontece? Nem todo mundo vai conseguir organizar itens separados, porque você tem uma cabeça extremamente organizada. Mas a maioria de nós designers não temos. E a gente acaba querendo, num texto corrido, porque muitos desses assuntos eles são confluentes. Um tem a ver com o outro, e você quer separar e acaba falando a mesma coisa 2 vezes. Mas se você está ali no mesmo pacote, o risco é muito menor. Sabe? Do que você tá. Ai meu Deus, eu falei que isso, mas foi lá atrás. Aí depois você pulou, tá lá no outra etapa, depois tá lá no outro. Marielza, eu acho maravilhoso que seja assim. Eu só não vou obrigar que seja assim, porque vai dificultar muito a vida de algumas pessoas que não conseguem trabalhar dessa maneira tão organizada. Mas eu vou achar maravilhoso se o seu tiver desse jeito. Beleza. Acho que inclusive é uma maneira melhor. Mas é talvez um pouco mais trabalhoso pela característica que nós designers temos. De ter essa visão um pouco mais subjetiva. Você não tem umas pessoas que criam os termos, eu já vi isso, tudo junto e misturado? É muito mais fácil para o designer fazer tudo junto e misturado do que separar. É esse o objetivo desse trabalho ser organizado tão tecnicamente por itens, para fazer vocês desenvolverem em si a capacidade de separar aquilo que está tudo junto e misturado no cérebro. Porque na hora de dar uma solução, a gente não separa. A gente só separa na teoria. Na prática, é tudo junto e misturado.
Separar mais ainda vai dar uma capacidade de compreensão das coisas para você maior ainda do que fazer isso que eu estou pedindo. Vai te preparar melhor para o mercado. Então, aqui vocês podem comentar também sobre cuidados com excessos de informação visual. O que é excesso de informação visual? Muita mistura de cores, mistura de materiais, misturas de formas, de objetos que não têm características que formam uma boa composição. Mas o que é essa mistura? É a quantidade de quê? Né? Então vocês podem... Exatamente. Mapa de cheios e vazios de composição. Vocês lembram o que é isso, gente? O que é um mapa de cheios e vazios e quando é que a gente equilibra ele? Ou não? Mas se você der um toquezinho aí... Vou dar um toquezinho, vocês vão lembrar rapidão o que é isso. É quando a gente tem a preocupação de equilibrar a percepção visual do todo, sem fazer com que uma área fique mais carregada, uma outra... É que você falou sobre peso. Equilíbrio. Essa área tem tudo a ver com equilíbrio. Você tem um espaço, e aí você elaborou uma composição para esse espaço, tá? E aí, de repente, na sua parede, você chegou e fez... digamos, alguma coisa aqui que você está trabalhando. E você faz, digamos, isso aqui. Existe um mapa de cheios e vazios desequilibrado nessa parede. Porque tem muito mais peso aqui nessa região e aqui está muito vazio. A gente acaba, pelo equilíbrio, querendo compor alguma coisa aqui para acabar com esse vazio que existe aqui. Existem composições onde alguns profissionais colocam muito peso na parte de cima e aí fica um mapa hiper cheio em cima e hiper vazio embaixo. Agora também tem situações onde é interessante não ter, porque você quer provocar um vazio ali, porque existe uma cor que é forte, ou você quer chamar a atenção para aquela área que está vazia ou para que está cheia. Mas precisa existir uma justificativa para você não querer equilibrar o cheio e o vazio. Porque normalmente aquela condição que a gente estudou de equilíbrio, né, que tinha equilíbrio simétrico, equilíbrio assimétrico, ela vai ser equilibrada também por essa sensação de mapa de cheios e vazios, tá? É comum que o ser humano, ao entrar no espaço, quando ele percebe que um lado é muito cheio, o outro é muito vazio, que está havendo um desequilíbrio e ele se sente incomodado. Isso é uma percepção que a gente precisa tomar cuidado também nos espaços. Então, cabe aqui também vocês falarem a melhor maneira de se organizar um piso, gesso, mobiliário. Bom, lembram que eu dei uma aula sobre paginação de piso para vocês? Isso é estética, tá? A gente sabe que a gente não pode entrar num ambiente e deixando a parte da quebra virada para a porta. A parte da quebra normalmente a gente joga para debaixo dos móveis ou para um lado que for pouco visível. Quando ambos forem visíveis, a gente costuma equilibrar e tentar jogar a peça para uma posição que dê a quebra o menor possível para as duas laterais. Então são vários princípios relacionados com piso que vocês vão poder tirar lá da aula de paginação de piso que tem aí no caderno de vocês. Ok? Tem uma coisa que eu não sei se eu falo aqui. Não, falo, gesso. Aí vocês podem comentar a respeito do gesso também, a diferença que o gesso pode fazer no projeto. Não sei se vocês lembram. Isso era um princípio meu, um comentário meu, mas vocês podem colocar outra visão sobre o projeto. Mas eu acho que o gesso está para a área seca, como a cerâmica está para a área molhada. Quem determina como vai ser a estética de um espaço na área molhada, o principal é a cerâmica. Quem determina a estética do espaço na área seca, para mim, é o gesso. E isso se você considera os itens fixos, né? Porque o mobiliário, ele é a primeira coisa que se ressalta no visual. Mas na parte fixa, quando você ainda não entrou com o mobiliário, o gesso é o que determina a estética do espaço. E trabalhar com um gesso mais leve, mais pesado, um gesso mais geométrico, mais orgânico, é que vai dar um caráter para a área seca.
Então, por isso a preocupação do gesso como um dos principais elementos de composição estética do espaço. É bom falar sobre ele. Detalhes a serem diagramados nas paredes e as visões a serem contempladas a partir de janelas, mirantes e mezaninos. Então é só você dizer, dentro do seu texto, que você olhar para um jardim, para uma paisagem, pode complementar a sensação estética do espaço. Quando o espaço favorece isso, quando ele já tem, é bom que o profissional aproveite essa particularidade, né? Essa peculiaridade do espaço. Bom, aí na avaliação a gente verifica o que pode ser melhorado, o que está de ruim ou de bom, que tem a ver com o que você colocou aí, e na sua proposta você vai dizer como melhorar as soluções estéticas e compositivas do seu espaço. E aí a gente vai começar a comentar sobre justificativas psicológicas e sensoriais.